Saudações, galera. Beleza? Bom, dando então continuidade aos conteúdos de sociologia, hoje a gente vai discutir metade do capítulo Cidadania. Outra metade então fica para uma segunda aula, já que o capítulo é extenso, tem tópicos que precisam ser aprofundados e não cabem em uma aula. Mas vamos adiante. Bom, quando a gente para pensar em cidadania, é primeiro parar para pensar no termo. Cidadania provém, né, do latim civitas, que quer dizer cidade. Mas o conceito de cidadania remete à Grécia antiga. E aí vem um ponto crucial para você entender a ideia de cidadania. Quando a gente vai falar sobre a ideia de cidadão, é natural que a gente pense na Grécia, porque ela é o berço da democracia e é o berço, junto com a democracia, na própria estrutura da democracia, berço do espaço de atuação de quem? Do cidadão. Que espaço de atuação é esse? O de exercer a sua cidadania. Então, era o cidadão dentro das estruturas da polis ateniense, na Grécia clássica, que ia exercer sua cidadania, apontando a partir das suas decisões os rumos que a sociedade grega, que a cidade ateniense iria tomar. Então, através do exercício da cidadania, a população ateniense, homens, filho de pai e de mãe ateniense, tomavam as decisões acerca do que aconteceria na cidade. Lembrem-se que quando a gente fala de cidadania em Atenas, não cabem escravos, não cabem homens livres, mas estrangeiros, não cabem mulheres. Então percebam que a ideia de cidadania estava muito limitada dentro do modelo democrático grego. Bom, quando a gente começa a refletir um pouco mais ao longo da história sobre essa lógica, vocês vão, por exemplo, lembrar que a ideia de cidadão ainda permanece, por exemplo, no Império Romano. É do Império Romano, aliás, o termo res publica, que quer dizer coisa pública, coisa que pertence a todos os cidadãos. Então, deve ser zelado por todos os cidadãos, desculpem. Quando a gente para avançar nessa trajetória, nessa cronologia histórica, a gente vai se deparar com o fim do Império Romano, com as invasões bárbaras e um processo de interiorização da Europa que vai constituir então os quase 1000 anos de Idade Média. Os quase 1000 anos de período medieval, onde a Europa Central acaba se interiorizando em unidades feudais, e você tem aí, de certa forma, um desaparecimento do lugar social do cidadão, já que o servo ele não tinha a lógica nem a convivência do modelo urbano de cidadania. O servo era um quase escravo, estava ali para servir aos interesses do nobre, que era o proprietário do feudo, bem como aos interesses da Igreja Católica, que era responsável pelo maior poder centralizado na época, que era o poder ideológico. Na medida em que a gente avança, e vocês já passaram por isso, falamos do renascimento comercial, do renascimento urbano e mais tarde do renascimento cultural, todos esses movimentos que foram iniciados no fim da Idade Média vão desenrolar em inúmeros estudos, e um dos estudos, ou um dos vários estudos que vão surgir nesse contexto, é de teóricos que vocês já conhecem bem, os chamados contratualistas, que vão defender a estruturação, que vão estudar o princípio de estruturação dos estados, e vão então, nesse conceito de estado, apresentar uma nova perspectiva para o sujeito que está saindo do feudo, que está voltando para a vida urbana e que vai ser inserido e vai ser
absorvido pelas estruturas do Estado. Então, Hobbes, Locke e Rousseau, enquanto contratualistas, e vocês já conhecem de trás para frente as teorias contratualistas, eles vão formular o princípio de que o surgimento do Estado é fruto de um contrato social estabelecido entre o Estado que está nascendo e a população que abre mão de suas liberdades. Óbvio que em Locke, que é um pensador liberal, a população não abre mão de toda a liberdade, fica ainda com ela o direito de retalhar em caso de abuso da autoridade estatal. Então, se o Estado agir com dureza e injustiça, cabe na teoria de Locke o espaço para que o cidadão se posicione contra essa tirania. Em Hobbes está pensando um Estado absolutista. Hobbes está pensando um Estado centralizado na mão de um rei, um soberano, e os súditos que estão aí se convertendo em cidadãos, eles ainda não têm a legitimidade para se levantar contra o rei. Mas, como o rei foi escolhido por Deus dentro da teoria divina de governar, espera-se que ele não cometa nenhuma injustiça contra os seus súditos. Mas, quando Hobbes está falando sobre o surgimento do Estado, ele está então nos colocando para pensar que se nós vamos conviver numa estrutura civil, que é o Estado, precisaremos então nos adequarmos às leis que regem esse Estado. Daí o conceito de cidadão ganhar uma amplitude maior. Por quê? Porque o exercício da cidadania prevê direitos e deveres. O outro pensador, que vocês também conhecem muito, é o Jean-Jacques Rousseau, que vai falar desse estado de natureza, vai falar do bom selvagem, suas estruturas do estado de natureza, mas vai colocar que o modelo do Estado, o modelo liberal do Estado em Rousseau, no pensamento de Rousseau, ele tem uma diferença interessante dos outros dois. Por quê? Porque a soberania está com o povo e não com o governo. Lembra de uma fala presente num filme, V de Vingança, em que V, o protagonista do filme, diz: não é o povo que tem que temer o seu governo, é o governo que tem que temer o seu povo. Essa seria uma expressão máxima do pensamento de Rousseau, na perspectiva de que a soberania popular ela é a, a estrutura maior do Estado. E o Estado precisa ser governado a partir dos desejos dessa soberania popular. A soberania está no povo e não no governo. Tranquilo? Bom, quando a gente para então para refletir sobre isso, a gente vai chegar no consenso, na ideia de que um contrato social, a fim de construir a sociedade civil, foi estabelecido ali com os chamados contratualistas. Essa é a teoria deles. No plano teórico moderno geral, a cidadania é estabelecida com base na relação entre o indivíduo e o país de origem e nacionalidade, geralmente adquirida por nascimento ou por naturalização. Quando a gente pensa num Estado constituído, esse Estado constituído, ele estabelece essa cidadania na relação entre o sujeito, filho daquele Estado, filho por nascimento ou filho por adoção, cidadão por nascimento ou cidadão por adoção. Por nascimento, quando o sujeito de fato nasceu, Brasil, brasileiro. Mas ele pode também se naturalizar brasileiro, ele pode vir para o Brasil por qualquer motivo que seja, por exílio político, por turismo e ter gostado e decidido ficar, ele pode vir a trabalho e ter se apaixonado pelo país e ter decidido ficar. Então ele pede ao governo brasileiro a possibilidade de naturalização. Então ele vai receber a documentação de naturalizado no Brasil. Então ele passa a ter alguns direitos ali dentro da ideia de cidadania. Tranquilo? Então, vamos adiante. Lembrando, se tiver dúvida, põe no caderno que na próxima live a gente esclarece.
Bom, como eu já havia dito antes, quando a gente pensa em cidadania, é natural que a gente pense nesses dois conceitos: o conceito de direitos e o conceito de deveres. Por quê? Porque não existe cidadania sem essas duas palavras. Um sujeito que está inserido dentro de um Estado, ele precisa necessariamente ter direitos, ele precisa ter acessos garantidos por esse Estado, mas ele também precisa se responsabilizar por inúmeras ações. E essa responsabilidade é o que a gente chama dos deveres que um cidadão tem para com o Estado. Então, ele tem direito à liberdade, ele tem direito à saúde, ele tem direito à educação, ele tem direito à segurança, mas ele tem dever de pagar impostos, ele tem o dever de respeitar as leis, ele tem o dever de cumprir com os compromissos é, afiançados no nome dele. Então, existe toda uma relação de troca, onde se oferece algo, que são os deveres, e recebe-se algo em troca, que são os direitos. Dentro de uma concepção mais contemporânea, a ideia de cidadania é estruturada, organizada, pensada pelo sociólogo britânico, pelo inglês Thomas Humphrey Marshall. Ele vai dizer o seguinte, que um cidadão ele tem direitos civis, políticos e sociais dentro de uma nação. Então, se você nasceu dentro de um país, você obrigatoriamente tem direitos a os mais diversos, respaldado pela Carta Magna daquele país, pela Constituição daquele país. Não há, ou pelo menos não deveria haver, a gente sabe que na prática não funciona muito bem assim, mas a gente sabe que não deveria haver distinção entre os indivíduos presentes em um mesmo país. A nossa Carta Magna, a nossa Constituição, ela diz no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. No entanto, na prática, a gente acaba percebendo que não é bem assim, que infelizmente a justiça ela não é cega, ela enxerga quem ela quer enxergar, ela pune quem ela quer punir. Então, dentro desse contexto, existe uma teoria que respalda essa isonomia, mas na prática a gente sabe que ela não funciona de forma tão eficiente. Mas para macho, há a cidadania plena quando existe, por exemplo, a liberdade civil, o que inclui liberdade individual de expressão e de pensamento e o direito à propriedade e à justiça. Liberdade política, o que possibilita a participação do indivíduo no exercício do pleno poder político como eleitor ou eleito. A liberdade social, que abrange direitos individuais relativos ao bem-estar econômico e social. E outras tantas liberdades. Quando a gente para refletir sobre esse exercício pleno da cidadania, a gente acaba chegando à conclusão de que essa ideia, esse conceito de cidadania no nosso país, ele serve, ele atende a um número muito reduzido da população. Ela não é uma cidadania plena e igualitária para toda a população brasileira. Depende de onde se nasceu, de quem se é filho, da cor da pele, do gênero, depende de um mundo de fatores para que se tenha acesso a essa cidadania plena ou não, infelizmente. Vamos adiante? Bom, em 1948, a ONU divulga então a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa declaração, a ONU estabelece preceitos, né, princípios básicos que todo cidadão do mundo tem direito. E aí eu separei alguns aqui apenas para a gente refletir sobre eles. A declaração diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Para pensar. Ah, sim. Todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A prática. Tem?
São perguntas retóricas. Reflita sobre. Todo ser humano tem direito a uma remuneração justa. Eles recebem? Todo ser humano tem direito à segurança social. Ter direito e acessar esse direito são coisas completamente distintas. Infelizmente, a nossa Constituição é uma das cartas magnas mais eficientes em sua teoria, em sua construção textual. E, infelizmente, na prática, ela deixa a desejar em inúmeros aspectos. Da mesma forma que quando a gente recebe uma declaração internacional, uma declaração que se estabelece para o mundo, ela não se enquadra perfeitamente na nossa realidade, porque nos falta a maioria disso aqui. Em 1959, há então uma espécie de adendo à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a Declaração dos Direitos da Criança. Nessa declaração você vai encontrar pontos como que toda criança deve ser amada, educada, cuidada, alimentada, inserida nos espaços sociais de convivência. Na prática, a gente sabe que não funciona assim. Na prática, temos consciência de que existem abismos e, infelizmente, esses abismos têm se mostrado intransponíveis até agora. Infelizmente. Tranquilo? Então, vamos adiante. Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz aqui que tá deixando o velhinho cego. A instituição familiar. A família é uma instituição social, assim como o Estado e a Igreja. Pense, quando a gente fala em instituições do Estado, a gente está falando dessas instituições. Família, igreja, o próprio Estado, a justiça, todas essas são instituições sociais. Mas, pelos conceitos da sociologia, a família é a instituição primária, é a instituição primeira. É onde o sujeito vai ser inserido nas relações sociais. É na família, por exemplo, que o sujeito vai receber os primeiros valores humanos e sociais. É na família que ele vai receber a educação para o convívio harmônico dentro da sociedade. Então, essa é a estrutura que vai nos inserir no mundo, na sociedade, nas relações humanas. Existem tipos de famílias. A forma da união varia no tempo e no espaço, de acordo com a cultura local. Podem ser endogâmica, quando ocorrem entre indivíduos que têm grau de parentesco ou fazem parte de um mesmo grupo de convivência. Aqui cabem casamentos entre primos, casamento entre pessoas muito próximas ali da família, primos de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto graus. Casamentos realizados dentro de uma pequena comunidade, com pessoas que interagem cotidianamente ali, também cabe dentro desse conceito de endogamia. E a gente tem uma outra perspectiva que são os tipos de família exogâmica. Como o próprio nome já diz, essas relações de casamento, por exemplo, elas não se dão dentro da mesma estrutura familiar, elas não se dão dentro dos mesmos laços ali de comunidade. É bem mais próximo da nossa realidade ocidental, a tipo de família exogâmica, do que o tipo de família endogâmica. Tranquilo? Bom, quando a gente pensa com relação à quantidade de casamentos, existem a monogamia e existe a poligamia. A monogamia, para a nossa sociedade, para o Brasil, existem legislações que proíbem que uma pessoa case mais de uma vez com outras pessoas. No caso, deixa eu construir melhor esse argumento. Existem leis
que permitem que você esteja casado apenas com uma pessoa por vez. Essa é a fala melhor. Então você está casado. Se você quiser casar com uma outra pessoa, você precisa se separar da primeira pessoa e casar com uma segunda. Você não pode casar com uma, depois com a outra pessoa, depois com a outra pessoa, depois com e juntar tudo. Não. Isso seria uma poligamia. E a sociedade brasileira ela é monogâmica. Existem, óbvio, sociedades poligâmicas que os homens, olha, poligâmicas mas machistas, que os homens podem casar com quantas mulheres eles forem capazes de sustentar. Então, se ele tem condições de oferecer uma vida boa, uma vida digna para a esposa, ele vai poder casar com quantas esposas ele continuar mantendo com essa mesma dignidade. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. Bom, existem as chamadas famílias nuclear, que é a família que reúne ali pai, mãe e os filhos. Existem as chamadas famílias extensas. Dentro dessa relação de famílias extensas, esse modelo de famílias extensas ela é um modelo que tem desaparecido na medida em que a gente avança, porque é o que seriam essas famílias extensas? Pai, mãe, avô, tio, primo, todo mundo morando junto ali na mesma estrutura, compartilhando os mesmos espaços, as mesmas vivências. E quando a gente olha para essa relação, as famílias têm se tornado cada vez menores. Então, perceber essa família extensa, até a gente até percebe num final de semana festivo, onde você vai para um determinado lugar, um sítio, para a casa da avó, visitar e outros parentes vão, acabam se reunindo lá. Mas são momentos festivos. No cotidiano é muito mais difícil a gente assistir ou perceber esse modelo de família extensa, com todos esses agregados à família nuclear. Bom, existem três modelos de família. O modelo de família relaxado, onde as pessoas convivem, fazem parte da mesma família, mas está cada um preocupado consigo. Cada um está ali focado em seus objetivos individuais e existe uma preocupação muito pequena com o outro, existe uma preocupação muito distante do outro. Existem as famílias devotadas, que são aquelas famílias mais tradicionais, onde existem regras para praticamente tudo. Regra para horário para comer, como deve comer, não pode acessar celular na mesa. A gente vai para a igreja todo domingo, mas vamos todos juntos. Você tem horário para chegar em casa. Então existe toda uma estrutura ali muito engessada. Quase sempre esse poder, essa hierarquia está pautada no pai ou na mãe. Normalmente é no pai. No caso da ausência do pai, esse poder recai sobre a mãe. Existem as chamadas famílias disciplinadas. O livro coloca de uma forma muito interessante porque essa é a que se adequa à nossa realidade. Essa família disciplinada é a família do nosso cotidiano. É a família que o pai trabalha fora, que a mãe trabalha fora, que os filhos estão estudando, estão fazendo cursos, estão viajando. Não existe horários fixos para nada, não existem regras muito estabelecidas de forma rígida e as pessoas vão convivendo ali de forma harmoniosa, se preocupam muito um com os outros, mas não existe nenhum impedimento, nenhuma regra que limite a mobilidade do outro. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, a gente tem assistido mudanças significativas nas famílias brasileiras, mas isso não é apenas no Brasil. A gente tem assistido, na verdade, a mudanças significativas nas estruturas familiares do mundo inteiro. Desculpem. Mas o Brasil, ele, como está mais próximo da nossa realidade, a gente consegue perceber com mais facilidade. Primeiro ponto. As pessoas têm casado cada vez menos. As pessoas têm se voltado para o matrimônio cada vez menos. Óbvio que quando a gente para refletir sobre isso, existem inúmeros fatores.
Aqui cabem, por exemplo, uma fala sobre o Bauman. Quando Bauman fala, por exemplo, sobre o amor líquido, e ele fala como as relações humanas têm se tornado fluidas e os laços ficam quase sempre frouxos para que sejam desatados quando for necessário, essa liquidez contemporânea da gente não querer se apegar a nada em definitivo tem afetado, por exemplo, instituições históricas dentro da sociedade, como o casamento. E esses casamentos eles têm diminuído em números. As pessoas se casam cada vez mais tarde porque estão preocupadas com suas carreiras, com suas formações intelectuais, com a construção de uma trajetória que lhe permita um certo conforto na vida. Essas uniões elas acabam durando bem menos porque os conflitos, a vida corrida que cada um acaba assumindo dentro dessa trajetória, então eles acabam com muita facilidade, os laços se desfazem com muita facilidade. Há um crescimento muito grande de filhos fora do casamento, e quando se fala filhos fora do casamento, a gente não está falando necessariamente de filhos é, de alguém que é casado e sai para ter filho com uma outra pessoa fora do casamento. Não, não é essa a lógica. São pessoas que têm filhos sem estar num casamento, que sem estarem presos aos laços matrimoniais, elas têm filhos. E o que é interessante é que normalmente esses filhos eles acabam ficando com o pai ou com a mãe. Na maioria esmagadora das vezes com a mãe, divorciada ou solteira. É fruto de um relacionamento esporádico e o filho acaba permanecendo com ela. Uma outra questão que aí tem a ver com a legislação, com a validação do casamento homoafetivo, a validação legal dos casamentos homoafetivos, esses números eles cresceram substancialmente. Então, nos últimos anos, a gente tem assistido a uma crescente dos casamentos homoafetivos. A família também deixou de ter o pai como centro da estrutura. Por quê? Porque com essa sociedade fluida, como diria Bauman, dentro de uma lógica em que o pai tem que sair trabalhar, às vezes chega muito tarde, às vezes mora muito longe do trabalho, é, às vezes a mãe divorciada assume a condição de chefe da família, de chefe da casa, de manter a casa. Então a gente tem assistido por diversos fatores a, o esfacelamento dessa família no modelo patriarcal. Outra, outro indício que a gente tem dessa transformação das famílias é a redução do tamanho dessas famílias. Olha que coisa interessante. A diminuição do tamanho médio da família é progressivo, embora o número de famílias cresça. Não sei se vocês pararam para observar, mas hoje, deixe-me pensar aqui para ver se eu conheço alguém. Se você me perguntar de cabeça se eu conheço alguém que tenha mais de 3 filhos, da minha geração, por exemplo, eu só tenho um amigo, que ele teve 4, um faleceu, hoje ele tem 3. Todos pequenininhos, uma escadinha. Acho que uma tem 8, a outra tem 6, o outro tem 2 ou 3. No geral, as pessoas têm cachorros hoje. No geral, quando desejam muito, tem um filho. Dificilmente casais jovens hoje têm 3, 4, 5 filhos. Ou como as nossas avós e as bisavós de vocês tinham 20, 22, 25 filhos. Isso é impensável para a sociedade de hoje. Uma outra tendência contemporânea é que as mulheres mais ricas tendem a ter filhos mais tarde. Quase sempre estão dedicadas à carreira, estão dedicadas à sua própria formação e acabam deixando a maternidade para um momento onde já se estabeleceram, onde já se estruturaram dentro da sociedade. No entanto, entre as mulheres que não têm nenhuma renda, a maternidade vem mais cedo. A maternidade chega por volta dos 25,7, 26 anos. Então percebam que essa
nenhuma renda pode ser tranquilamente também associado à baixa escolaridade. Então, educação e maternidade também se relacionam aí, porque as mulheres com maior índice de escolaridade quase sempre se preocupam mais com a vida como um todo e fazem um planejamento familiar mais elaborado, coisa que não acontece nas famílias com baixa escolaridade. Tendências à redução de casamentos. Bom, de 2002 para cá, o Código Civil ele estruturou a ideia da união estável. Então, se você tem ali 5 anos de união estável, a pessoa tem todos os direitos que ela teria, por exemplo, se ela fosse casada. Então, ela não necessariamente precisa ir à igreja para casar, precisa ir ao fórum para casar, porque se ela está numa união estável, ela tem todos os direitos, todos os benefícios que ela teria se fosse casada dentro dessa lógica. Os casamentos religiosos e civis têm diminuído absurdamente. Não apenas fruto dessa lei, mas também fruto do surgimento de diversas outras religiões, não mais apenas a católica. É, o espaço, como é que eu posso dizer, essa facilidade de só juntar escova de dentes, como as pessoas dizem no cotidiano, também facilitou bastante, porque as pessoas têm os mesmos direitos, então ela não vai se preocupar em pagar para fazer um casamento na igreja ou ter os custos de documentação para um casamento no civil. No entanto, os casamentos, tanto no religioso quanto no civil, eles são maiores em porcentagem nas classes mais elevadas. As classes mais ricas, as classes mais abastadas, as pessoas acabam criando um sonho, projetando tudo isso, uma festa, reunir a família, foto, vídeo. Então, isso acaba sendo mais comum nas classes mais elevadas. Bom, o crescimento, como eu disse lá atrás, no número de mulheres chefes de família. Interessante o seguinte, o censo no Brasil, ele acontece de 10 em 10 anos. Então, a gente teve censo em 2010, a gente teria o censo esse ano, por conta do isolamento social não ocorreu, provavelmente ocorra no ano que vem. Então, a maioria desses dados, eles são do censo de 2010. Mas mesmo assim são dados expressivos. 37% das famílias brasileiras eram em 2010 chefiadas por mulheres. Gente, 37% das famílias brasileiras. Isso denota uma característica muito comum para o brasileiro, que é a ideia de abandonar o lar. A gente tem um índice de abandono de lar muito grande, principalmente nas classes menos privilegiadas. O sujeito tem filho, morava ali numa união estável, num dado momento simplesmente desaparece e a mãe acaba virando o arrimo da família, ela acaba sendo a, a, a promotora do sustento da família. A gente tem também um aumento no número de separações. E detalhe, viu? Esses dados, como eu disse, são do censo de 2010. Se a gente passar um censo agora, depois do isolamento social, da pandemia, esse número de divórcio deve ter dado um salto aí abissal. E a gente também tem um crescimento nas uniões homoafetivas. Isso tem crescido bastante e a grande maioria dessas uniões são de mulheres. 53,8% segundo o censo, segundo pesquisas, na verdade nem o censo, segundo pesquisas recentes, porque, por exemplo, até 2012 a gente não tinha dados nenhum desse tipo de casamento, desse tipo de união. E os dados recentes apontam que 53,8% dos casamentos homoafetivos são entre mulheres e apenas 46,2% são entre homens. Esses são dados que vão nos dar uma dimensão interessante da ideia de cidadania no Brasil e como ela é exercida. A próxima parte do capítulo, e
a gente vai falar sobre pobreza e sobre exclusão social. E aí tem muito pano para manga, tem muita questão para se debater. Tranquilo? Se restou alguma dúvida, anota no caderno e a gente tira na próxima live. Mas, no geral, esse é um tema cotidiano, um tema que faz parte do nosso dia a dia, um tema que, quer queira, quer não, a gente enxerga nos diversos espaços sociais. É um tema muito presente, então é muito mais fácil de compreender, de perceber, inclusive, na realidade social, todos esses números, todas essas questões. Tranquilo? No mais, então, forte abraço e tchau, tchau.